Olá, turma! Aqui é a professora Aline de História e hoje eu trouxe um tema para trabalhar com vocês que trata sobre o indígenas, diferenças e semelhanças. Mas para eu dialogar sobre esse tema, eu também lancei um convite a dois professores, colegas de trabalho, que vão contribuir comigo nessa empreitada, que é a professora de língua portuguesa, a professora Juliane. Tudo bem, professora Juliane? Oi, tudo bem, professora? Como é que tá? Ai, tudo bem, estou feliz aqui de você estar conosco, contribuindo nessa aula. E também lancei o convite ao professor de matemática, o professor Márcio. Tudo bem, professor Márcio? Olá, tudo bem? É uma felicidade receber esse convite de vocês e espero contribuir o máximo aí com as informações que possam ficar para cada um aí. Com certeza. Muito bem. Gente, essa aula é uma aula interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso é que a disciplina, de certa forma, ela se comunica. Então, há dados ao qual eu estava verificando no próprio tema que eu preciso que um especialista que o especialista da área dialogue, né? Nos explique, digamos assim, nos aprofunde mais para que a gente possa destrinchar e compreender melhor. De antemão, eu vou tratar sobre esse tema, professores, que fala sobre os indígenas, e até mesmo quando se fala esse termo, este nome índio, indígenas, já nos remete, né, à figura do índio, já nos remete ao índio com cocar, com braceletes, com tinturas, com o seu acervo, que é muito rico dentro da nossa história e dentro da história brasileira. Então, diante disso, eu vou explorar um pouco até a vinda do Cristóvão Colombo à América, né? Que nesse período de 1492, ao qual eles diziam que já estavam descobrindo territórios e estavam, na verdade, explorando, que aqui já se encontravam, na América, eu quero dizer, 57 milhões e 300 mil habitantes indígenas. E é muita gente. Então, eles estavam todos ali divididos em grupos e ao qual eram inúmeros. Eu posso citar alguns, como o Tupi-Guarani, o Aruac, os Maias e entre outros que são infinitos. E diante disso, a história dos indígenas ela foi sendo agregada ao encontro com esses europeus. A palavra índio, professora Juliane, a terminologia dessa palavra, você poderia me explicar como é que ela acontece? Como é que definiram a palavra índio para um ser humano que já estava ali? Como assim, índio? É Pode até... definir para mim a raiz dessa palavra? Sim, boa tarde a todos, né? É até engraçado, Aline, a história da palavra índio. O que ocorre? É uma denominação errada. Quando Cristóvão Colombo foi explorar, foi navegar, o intuito dele era de chegar à Índia, o país Índia, e não à América. Então, houve um erro de cálculo aí, e ele acabou parando aqui no nosso país, aqui na América, no modo geral. E quando ele chegou à América, que ele viu aqueles nativos, ele pensava que eles eram povos que habitavam a Índia, por isso o nome índio. Então, essa denominação é uma denominação errada naquele período, mas que acabou continuando. Então, índios, na verdade, veio justamente por causa desse erro de navegação. Quando o Colombo chegou, ele pensava que estava na Índia para comprar a especialidade dele e tudo mais, só que, na verdade, ele estava na América. Na verdade, E até engraçado também, rapidamente falando, que só para não generalizar o índio, é índio, não tem que haver isso aí. Cada comunidade índio não é somente um grupo, não. Nós temos várias comunidades indígenas, onde cada uma tem a sua identidade, sua cultura, sua tradição, então elas acabam se tornando cada etnia singular. E é algo que a gente vai falar posteriormente sobre os troncos, né? Que é importante ressaltar. Mas nesse primeiro momento sobre denominação do índio, foi um erro mesmo de navegação. interessante, não era que não foi elaborada a palavra indígena, já Não, não. estava, né, atribuída a Perfeito. um povo que era lá do Oriente, não do Ocidente. Uhum. Tanto que
Ele imaginava que ia chegar para comprar, enfim, para comprar as especiarias dele. As especiarias. E para uma outra rota que chegou na América. Olha, e diante disso, na América toda eram 57 milhões e 300 mil indígenas, mas no Brasil era em torno de 3 a 5 milhões. E diante disso, professor Márcio, atualmente, eu posso dizer que esse contingente permanece? Tem esses dados dentro do censo permanece? Como é que está o censo demográfico atual? Qual o último censo? Bem, professora Aline, de acordo com o último censo, tá, realizado em 2010, tá, essa quantidade, esse índice populacional de índios, ele caiu e muito. Aí, como você passou a informação que tinha em torno de 3 a 5 milhões de índios, atualmente, no Brasil, não se temos mais essa quantidade. Hoje, a quantidade da população indígena não chega a 1 milhão, para você ver como retraiu bastante o número populacional de indígenas no nosso país. Hoje, atualmente, para ser bem exato, de acordo com o censo do IBGE realizado em 2010, existe 896.917 indígenas em nosso país, ou seja, muito, muito abaixo do que nós tínhamos anteriormente. Só para vale ressaltar também que desses mais de 800 mil indígenas que hoje existem no nosso país, boa parte dele mora ainda na área rural, mas muitos hoje moram nas áreas metropolitanas. Isso chega até a ficar um pouco desproporcional, né? Um povo, né, que era acostumado a habitar num ambiente, geralmente em áreas rurais, tudo, hoje em dia você vê que quase que está dividido, né? Falta pouco assim, para a gente ter uma média, dizer hoje tem 50% de indígenas morando na área rural e 50% na área urbana. Hoje, essa diferença é bem pouco de uma para outra. Só para você ter uma base, dos 800 e poucos mil habitantes, 324.834, hoje eles vivem nas grandes cidades, estados, municípios, por aí afora. Enquanto apenas 572.083 ainda continuam vivendo nas áreas rurais. Nossa, e sabe que, professor, o senhor me falando sobre isso, me veio assim na memória o próprio processo, né, dos europeus no Brasil, a sua atuação. Primeiro as missões, né, com os aldeamentos e a caça ao índio, a exploração, aquele processo civilizatório que eles alegavam que estavam fazendo, né? E, na verdade, eles estavam explorando compulsoriamente, de maneira até mesmo escrava, assim como fizeram com os africanos, né, trazidos da África. E, enfim, essa exploração, e acabou que muitos indígenas foram perdendo suas vidas, né? Nesse processo. Só para você comparar, né? Só para você comparar, hoje a população do Brasil, né, do nosso país, são mais de 209 milhões de habitantes. E a população indígena não chega a 1 milhão, para você ver uma diferença enorme com relação à proporcionalidade de um e outro. Gritante. E olha só, essas diferenças e semelhança dos indígenas, quando se fala até mesmo a palavra semelhança, a gente não pode colocar índio de maneira igual, ou então igual a uma cultura com a outra cultura, de um indígena, de um grupo indígena para com o outro. Não, nós percebemos as semelhanças. Por vezes a maneira de um corte de cabelo, por vezes as suas pinturas, as suas vestimentas, por vezes.
mas o que é bastante interessante entre essas semelhanças é porque elas têm, na verdade, uma construção que é própria deles, é própria do índio. Agora, em relação às suas diferenças, o que eu acho bem interessante, que eu quero explorar da professora Juliane, é em relação aos idiomas, ao linguajar, aos troncos. Então, eu quero entender sobre isso. Eu quero que a professora aprofunde sobre os troncos indígenas, que dentro dessa parte que se possa falar um pouco dessa linguagem, né, que é diferente do português. Né? Sim. Na verdade, a gente tem que começar a iniciar esse tópico falando que aqui no Brasil não existe só a língua portuguesa, né? Tem que desmistificar isso. Nós falamos, tem atualmente, mais de 50 línguas faladas, e a maioria são línguas indígenas. No período da colonização, eu posso dizer, né? Eram mais de 180, a maioria das literaturas dizem que eram mais de 180 línguas faladas. Entretanto, uma das pesquisas mais recentes foi Aro Rodrigues, que disse que eram mais de 200 línguas, nas quais elas foram se perdendo com o passar do tempo, com o passar das políticas linguísticas que eram criadas justamente como um processo de dominação em cima dos índios, né? Foi uma das primeiras medidas de dominação, começaram pelas línguas. Começaram a impor a língua portuguesa. Claro que antes da língua portuguesa ser imposta como língua oficial, a língua mais falada, a língua oficial mesmo, era o tupi. E aí, quando eu falo do tupi, eu falo que é um dos troncos de línguas mais importantes que há, das línguas indígenas. O que é o tronco? O tronco é um conjunto de línguas. Então, mas o índio fala somente a língua indígena? Não é tão assim. Não existe somente uma língua indígena, tá? Nós temos 2 principais troncos, que é o tronco tupi e o marcrogê. E, na verdade, o que ocorre? Os indígenas em si, a comunidade, as pessoas, eles não falam somente uma língua do tronco dele. Não existe isso. Tanto que um dos dados do professor Márcio foi esse, de que está tendo eles estão mudando para a cidade, não é verdade? Estão saindo do seu local de origem, das suas comunidades indígenas, e procurando a cidade, a civilização. Por quê? Por necessidade de sobrevivência. Nota-se que não há, desde o início das políticas realmente de amparo a essas comunidades. Claro que temos órgãos que dão segurança do indígena, mas esses órgãos, durante a história, nem sempre protegeram as comunidades em si. Nós temos histórias de massacres e tudo mais. A questão do poder, que sempre foi muito presente nessas questões. Então, no modo geral, essas comunidades, elas praticamente não falam somente suas línguas, elas falam línguas de outras comunidades que estão próximas, como meio de sobrevivência. E esses 2 primeiros troncos, né, que são esses conjuntos de língua que nós temos dentro do nosso país, eu tenho o tupi, eu tenho o tupi-guarani, uma das línguas, né, que é a mais conhecida dentro das línguas indígenas. Tenho o ariquém, o juruna e o mandé. Já o tronco do macro-G, eu tenho o bororo, o botocudo, machacal e o G. Do tronco macro-G, o G ele é o principal, tá? Ele é mais falado de extensão e população, assim como o tupi-guarani, que são línguas que ainda são vivas atualmente, só que nós temos poucos estudos na área sobre a questão da estrutura das palavras e do modo geral. Eu achei bem interessante também, que agora me remeteu a um texto que eu li sobre o Caripuna, um cacique Caripuna, e ele estava até falando, né, que, digamos, na própria comunidade dele, ele percebe a falta de interesse dos próprios jovens de manter a tradição, e ele acredita que isso muito se dá devido ao contato muito direto com os próprios professores, né? E aí ele até diz, ele faz essa reclamação, porque o interessante não era, tipo,
o governo enviar os professores para assistir, digamos assim, a parte educacional desses indígenas, mas, pelo contrário, que eles mesmos pudessem escolher quem iria dar aula e tudo mais, e manter também um contato direto com o governo federal, sem ter um empecilho, que é uma dificuldade que eles sentem bastante. E, professor Márcio, eu fiquei... esses dados que foram levantados do censo 2010, não foi isso? Que o senhor me cedeu. Não tem um censo mais atual? Censo demográfico mais atual? Sim, professora, é do censo demográfico realizado no ano de 2010, tá? Vale ressaltar que esse censo, tá? Ele é um estudo demográfico que estuda a estatística referente a uma população. O que ele estuda ali? Ele faz um estudo estatístico onde ele recolhe várias informações, tais como o número de homens, de mulheres, de crianças, de idosos. Então, ele faz um estudo estatístico sobre determinada população. E esse censo agora que aconteceu em 2010, tá? A gente pode dizer que ele está quase desatualizado, porque nós já estamos no ano de 2020, tá? E esse censo ele acontece a cada 10 anos. Como nós estamos vivendo um período de, infelizmente, de pandemia, né? Seria este ano realizado, né? Seria realizado um novo censo. Como a gente está infelizmente vivendo esse período, a possibilidade de um novo censo mais atualizado acontecer no próximo ano, em 2021. Então, só para deixar bem claro, os censos eles acontecem, esse estudo, de 10 em 10 anos. Então, a probabilidade de um novo censo acontecer seja no ano de 2021, certo? Só pegando aí a fala da professora Juliane, né, falando sobre a língua, né, sobre os vários... tem aquelas mais conhecidas, né, que a gente já ouviu muito falar, como é o caso do Tupi-Guarani, entre outras, né? Mas de acordo com o censo do IBGE, né, atualmente, né, ele foi comprovado no estudo que no Brasil são faladas mais de 274 línguas indígenas, né? Então, para você ver, é uma quantidade enorme, né? Então, não é assim fácil para qualquer pessoa, qualquer professor chegar numa aldeia dessa e ali desempenhar seu trabalho com excelência. Precisa ter um aprimoramento ali super bem, como é que se fala assim a palavra certa? Bem mesmo caprichado para chegar lá, porque não é fácil. Né? Eu vou aproveitar a fala do professor Márcio e uma anterior sua, professora Aline, sobre a questão das políticas educacionais, que eu acho interessante falar, ainda mais professora de língua portuguesa, de línguas no modo geral. Mas vamos lá. Sobre políticas educacionais indígenas, nós temos algumas criadas, mas são poucas. Então, imagina, essas comunidades indígenas, nós temos as escolas rurais, que chamamos escolas rurais, que são onde essas comunidades elas podem lá adquirir saberes do modo geral. Só que temos poucos professores indígenas, por isso que foram criadas nas universidades federais o curso de licenciatura indígena, que é para pegar professores que são conhecidos daquelas comunidades, irem para uma universidade para que consigam ter um aperfeiçoamento do seu ensino e ter o retorno dentro da sua comunidade indígena. Porque as comunidades em si, elas reclamavam muito que o governo, o Estado, no modo geral, mandava professores da capital para a cidade. Então, tu imagina crianças aprendendo com o material didático da capital. Ao invés de eles encontrarem animais, por exemplo, no livro de ciências, animais que são conhecidos do seu ambiente, eles estavam encontrando, por exemplo, uma girafa e hipopótamo, que eram coisas totalmente desconhecidas e que praticamente não ia agregar muito para eles. Então, fugindo totalmente da realidade deles. Foge da realidade, e não somente isso. As escolas rurais, elas devem valorizar a questão da identidade e cultura daquelas comunidades, daquelas tribos em si. Então, a luta pelas políticas indígenas é uma luta que já tem muito tempo, mas que precisa ter mais voz hoje em dia, né?
E aos poucos ela está ganhando, aos poucos as comunidades elas estão tendo seus direitos resguardados pelo Estado. Isso é verdade. Assim, a própria cultura indígena, ela tem uma aproximação, digamos assim, um contato muito direto com a floresta, mas há também uma significância em cima disso, porque além deles trabalharem a parte cultural, os seus hábitos, eles trabalham a parte espiritual. Então, eles reconhecem na própria floresta ali o seu meio de se comunicar, porque eles acreditam que a floresta em si já é a própria energia, a própria situação de espírito. Então, pela falta de respeito em relação às terras indígenas, pela falta de políticas públicas, pela ausência do Estado, né, em proteger esses grupos indígenas, acaba aqui chegando nos dados que o professor Márcio colocou. Sim, né? Gritante e totalmente os dados mostram essa realidade totalmente oposta antes mesmo das invasões dos próprios europeus aqui em terras brasileiras. Né? 57 milhões para 800 mil, né? Gente, é absurdo. Mais alguma colocação, professora Juliane? Não, por enquanto, eu acredito que dentro da área de línguas eu posso explorar isso. E a gente pode promover novos debates, né, para aprofundar alguns subtópicos, porque quando nós falamos desse período, questões indígenas, nós podemos falar sobre tantas políticas, sobre tantas lacunas que ainda precisam ser preenchidas, que precisam ser debatidas, justamente para ganhar voz e ter essa troca de conhecimento. Então, esse debate em relação a também compreender como é que se encontra um novo censo mais atualizado, professor Márcio, só em 2021. Sem essa pandemia. Exatamente. Então, se quando sair o censo 2021, se Deus quiser, a gente já foi decretado o fim dessa pandemia. Então, só para ressaltar, né, a população indígena hoje que vive no Brasil, né, a maior parte dela está concentrada exatamente na nossa região, que é a região norte, tá? É onde está o maior índice populacional, que chega até 63,4%, né? Então, geralmente, quando as pessoas vão em outros estados, digamos São Paulo, aí para outras regiões, né? Sempre tem aquelas brincadeirinhas, né, com o pessoal do norte. Tem muito índio para lá, mas na realidade existe sim. A maioria absoluta ela fica concentrada na nossa região. Mas isso não quer dizer que para lá também não exista, tá? Existe também normalmente como no região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mas a maioria absoluta está localizada justo na nossa região, na região Norte. E que bom, né? Que bom para a gente. Não, e que bom que pelo menos está tendo um pouco essa questão do amparo, de preservar, porque, por exemplo, na região Sul, o professor Márcio pode até me corrigir, mas até onde eu sei, a região Sul é a região onde tem menos comunidades indígenas, não sei se perde para o Centro-Oeste, mas acho que não é a região Sul, que é justamente a questão de inserir ele inserir ele na sociedade, na capital, de modo geral, e faz com que haja essa perda de identidade e cultura, tradição, no modo geral, dos povos indígenas. Bom, turma... Professora. Oi? A professora Juliane está certíssima. Realmente, Sim. a região Sul que fica em última nessa colocação, né? Sim, é bem pouquinho mesmo o número. Eu estava estudando recentemente sobre, e eu vi que é bem pequeno mesmo, mas é justamente por causa disso, da questão da sobrevivência, da necessidade. E esse tipo de processo é um processo que não é atual, é um processo muito antigo, que veio na época do diretório, do Marquês de Pombal, na qual ele fala que o índio ele tinha que se inserir na sociedade, ele tinha que ser catequizado, tinha que... Nós estávamos até comentando sobre o relatório Figueiredo. Sim, o relatório Figueiredo, que foi uma denúncia, mas, no modo geral, o diretório ele veio justamente para dizer, olha,
as comunidades indígenas que tinham que se inserir na sociedade, que tinham que mudar suas roupas, tinham que vestir roupas do modelo europeu, as casas tinham que ser no padrão da colônia, no modo geral. Então, aí nós temos os primeiros processos de civilização dessas comunidades. E dentro desses dados que o professor Márcio colocou, em relação à região norte, e dentro da região norte, mas o estado que tem a maior concentração é o Amazonas. Maior concentração de indígenas. Gente, eu adorei a participação de vocês. Vocês contribuíram muito com essa aula. E não foi uma aula, para mim, foi um aulão. E eu agradeço... Opa, não sei se sumiu a minha tela. Eu agradeço imensuravelmente essa contribuição de vocês, tá bom? Ok, obrigada, professora. Eu que agradeço o convite, né? E sempre que tiver disponibilidade, nós podemos fazer novamente isso, sem problema algum. Sim, estaremos juntos. Também agradeço o convite, né, um especial feito por vocês, professoras, né, que faz parte da nossa família Joaquina Menezes, que é um privilégio participar desse super aulão. E aí é para vocês, nossos alunos do sexto ano, espero que vocês se esforcem ao máximo e arrebentem na nossa atividade. É isso aí. Não contei nada, meninos. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.